O termo navio fantasma ganhou vários usos ao longo da história. O mesmo pode definir desde lendas sobrenaturais até embarcações que misteriosamente são descobertas em plena jornada, mas sem tripulação. Muitos desses barcos desaparecem e reaparecem em alto mar de forma tão misteriosa que até hoje as pessoas não conseguem descobrir o motivo para tais fatos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Nota secreta encontrada em navio abandonado. Segunda Guerra Mundial. Uma equipe de pesquisadores anunciou em março do ano passado que utilizou um submarino para realizar o mergulho mais profundo da história a um navio naufragado. Com isso, eles filmaram e fotografaram a embarcação USS Johnston, da Marinha dos Estados Unidos, que afundou há 76 anos durante uma batalha intensa contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. O navio, que estava a 6.456 metros de profundidade, naufragou em 25 de outubro de 1944, no Mar das Filipinas, território que na época era então uma colônia norte-americana. As forças dos Estados Unidos tentavam livrar a região da ocupação japonesa na chamada Batalha do Golfo de Leyte. Apenas 141 dos 327 tripulantes do navio norte-americano que lutaram contra o navio japonês Yamato sobreviveram durante o confronto, segundo registros da Marinha dos Estados Unidos. O embate do USS Johnston foi tão violento, aliás, que amplamente é citado como a maior batalha naval da história. Décadas depois, a embarcação naufragada de 115 metros de comprimento foi fotografada e filmada durante 2 mergulhos de 8 horas, realizados em março com a ajuda da empresa de tecnologia submarina Callada Oceanic, com sede no estado do Texas, nos Estados Unidos. Sky Mediterrâneo. O Mediterranean Sky, ou como foi chamado durante a construção de City of York, foi construído em 1952 em Newcastle, Inglaterra. O cruzeiro partiu de Londres em novembro de 1953 e serviu neste porto até 1971, quando foi vendido e rebatizado de Mediterranean Sky. A última viagem do navio ocorreu em agosto de 1996, na rota Brindisi. Devido à situação financeira do armador, o navio foi apreendido em 1997. 2 anos depois, o Mediterranean Sky foi rebocado para o Golfo de Eleusis, Grécia. No final de 2002, a embarcação começou a tirar água e tombar. Para evitar o afogamento, foi rebocado para as águas rasas, mas isso não adiantou. Em janeiro de 2003, o navio ainda tombou de lado e ficou aguardando o seu destino. MV Baltic AC. Acidentes são tristes e podem trazer imensos prejuízos em todos os sentidos. Agora imagine o resultado de um dos mais impactantes naufrágios de todos os tempos. O vídeo que você vê, bastante recente, mostra justamente isso com as imagens impressionantes da operação de resgate do navio MV Baltic AC, que transportava 1.417 veículos da Mitsubishi. Esse navio ainda era bastante novo, considerando que foi produzido no ano de 2007. Quando viajava da Bélgica para a Finlândia, nas proximidades do porto de Rotterdam, na Holanda, acabou colidindo contra um outro navio, destinado ao transporte de containers. Pouco tempo depois, estava consumado esse lamentável naufrágio, que levou a embarcação com 540 mil litros de óleo e toda a carga a mais de 35 metros de profundidade. Considerando toda a complexidade da operação e com o propósito de evitar ao máximo os danos ambientais do Mar do Norte, o resgate foi bem planejado ao longo do tempo e finalmente foi concluído. Aliás, foram mais de 13 mil toneladas retiradas das profundezas. Como você pode ver em detalhes mostrando toda a operação do vídeo, os veículos da Mitsubishi, incluindo carros, SUVs e caminhonetes como a L200 Triton, ficaram evidentemente destruídos por completo. RMS Titanic. A história diz que Joseph Bruce Ismay, o presidente da empresa dona do gigantesco e luxuoso transatlântico Titanic, pretendia chegar às manchetes ao exibir a velocidade do navio, fazendo com que a embarcação chegasse ao seu destino em um dia antes do previsto. Para isso, exigiu ao capitão Edward Smith que o conduzisse a pleno vapor. O capitão aceitou, embora soubesse da possibilidade de topar com icebergs no meio do caminho.
Quando viram um bloco de gelo, foi impossível fazer a manobra para evitar a colisão, dada a alta velocidade e o tamanho do navio. Esse foi o início do fim para o magnífico Titanic. Um dos piores desastres marítimos da história teve início na noite de 14 de abril e terminou na manhã de 15 de abril de 1912. O luxuoso transatlântico RMS Titanic foi ao fundo do mar após colidir com um iceberg no Oceano Atlântico. O acidente aconteceu horas depois de o navio ter deixado o porto de Southampton, na Inglaterra, na véspera. Dos 2.224 passageiros a bordo, mais de 1.500 pessoas morreram afogadas ou por conta do frio. Era o triste fim da viagem inaugural do Titanic, que deveria ter como destino final a cidade de Nova York. Congelado. Você já deve ter visto a foto de iate em muitos sites por aí, mas você sabia que o navio afundado é brasileiro? Trata-se do iate Mar Sem Fim, do jornalista e empreendedor João Lara Mesquita, que afundou na Baía Maxwell, na Antártida. Mesquita filmava um documentário na região quando a embarcação foi atingida por ventos de até 100 km por hora e sucumbiu no gelo em 7 de abril de 2012. Enquanto o iate estava preso no gelo, antes de afundar, os 4 tripulantes conseguiram mandar mensagem de socorro para a Marinha chilena, que enviou um resgate apenas 2 dias depois, e o local do naufrágio fica a cerca de 1.200 quilômetros ao sul do extremo da América do Sul. Apesar de a tripulação ter sido salva, o mesmo não aconteceu com o Mar Sem Fim. Ele afundou e posteriormente congelou nas águas polares da baía. Com isso, o casco acabou quebrando, devido ao efeito expansivo da matéria quando submetida a temperaturas muito baixas. Navio fantasma. O Fausto era um barco pesqueiro que tinha sede no porto de Tazacorte, La Palma, muito presente na vida cotidiana dos seus habitantes pelo fato de ter sido um dos motores da atividade econômica da sua cidade, destacando-se entre outros barcos de pesca. Sua tripulação habitual era composta por Ramon e Eliberto Concepción Hernández, capitão e motorista de 47 e 42 anos respectivamente, irmãos e primos de Miguel Acosta Hernández, marinheiro de 43 anos e também de Viterbo Acosta, marinheiro de 41 anos e primo de Ramon e Eliberto e sobrinho de Miguel. Por ocasião das festividades da Nossa Senhora do Carmo, aproveitou-se a pausa nas atividades pesqueiras para fretar esse barco de pesca para o transporte de mudas de banana de La Palma a El Hierro. Para isso, Fausto fez uma primeira viagem de 2 dias para lá, em 14 de julho de 1968, transportando uma carga substancial de vegetais. Dias depois, outra transferência foi repetida, mas desta vez de explosivos e materiais para a limpeza das fazendas. Ramon, Eliberto e Miguel partiram para El Hierro, com Viterbo permanecendo em sua cidade como chefe e presidente das festividades. E é exatamente no regresso do barco para o porto de Tazacorte que os mistérios se iniciam. Enquanto muitos o aguardavam, o barco simplesmente sumiu com os tripulantes a bordo. Logo, as autoridades marinhas foram contactadas e uma busca intensa começou, porém sem sucesso. A opinião pública acompanhava minuciosamente todas as notícias a respeito e a expectativa era muito alta. Enquanto isso, a principal preocupação era alimentar os desaparecidos. O desespero dos parentes ganhava terreno. Eles haviam navegado de volta de uma maneira muito precária. A imprensa rapidamente colocou nas primeiras páginas a respeito do incidente. Logo em seguida, a grande notícia que se espalhou por La Palma: o Fausto havia sido encontrado por um navio mercante inglês. Uma vez que o navio mercante parou ao lado do navio de pesca, eles puderam se comunicar com seus tripulantes, graças à presença de tripulantes que falavam espanhol. Os ingleses os atenderam por várias horas e os tranquilizaram, tanto que decidiram voltar a La Palma por conta própria a bordo do Fausto. Assim, próximos ao porto, o navio mercante e o Fausto separaram-se e este seguiu para leste, um rumo sugerido pelo capitão inglês. Eles não deveriam ter tido nenhum problema em encontrar sua ilha, já que La Palma é muito alta e montanhosa. Uma região estava reunida no porto esperando pelo barco e os tripulantes. Porém, a demora os preocupava. E pela segunda vez seguida, o barco havia desaparecido, deixando todos sem saber o que fazer e decepcionados. A questão de Fausto já estava ficando séria. Por conta de 2 desaparecimentos seguidos, 4 aviões e 4 navios da Marinha saíram em sua procura. Após 15 dias, o barco foi novamente encontrado, abandonado e desgovernado, com apenas um corpo de um dos tripulantes, e nenhum documento foi encontrado.
Sendo guinchado por outro navio em direção ao porto de origem, uma nova mensagem foi enviada de que um naufrágio havia ocorrido e que um novo desaparecimento tinha acontecido com o barco e que os documentos seriam entregues. O pesadelo parecia ter procurado alojamento em La Palma porque não era só o terceiro e definitivo desaparecimento de Fausto, como também a mensagem parecia contraditória ao relatar a entrega dos papéis descobertos a bordo, em oposição direta à mensagem anterior. Foi descoberto entre os papéis encontrados a bordo várias cartas particulares. Havia uma espécie de diário escrito à mão por um dos passageiros, relatando que o mesmo que escreveu o diário não deveria ter viajado naquele barco e que outras pessoas desistiram de última hora. Até hoje, nada foi descoberto, nem uma única pista que permitia responder à pergunta: o que aconteceu com Fausto e a sua tripulação? Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações, para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!